2 Reis 5. Vamos ler a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Está escrito: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém era leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar vida ou de dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Percebam, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, pois, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes, ó rei? Deixe vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e carros e parou à frente da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele iria pelo menos sair, conversar comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me em um desses rios e ficar limpo? E voltou-se e foi indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu senhor, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, tu acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo? Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do seu servo. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja a presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas Eliseu recusou. Disse então Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Quando o meu senhor lá na Síria entra na casa de Rimom para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto me perdoe o Senhor a teu servo.
Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado a certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a esse sírio, Naamã, que a sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e ao encontrá-lo perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: vai tudo bem, meu senhor. Mas o meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se é servido, toma 2 talentos, instou com ele que o amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos de 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais levaram adiante dele. Tendo ele chegado na colina, tomou das mãos dos 2 e depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de Eliseu. Perguntou então Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi para parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinha, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a tua hora, é o teu momento, te dou graças. Eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu nome, Pai. Senhor Deus querido, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento. Trabalha, Pai, na nossa mente. Nos ensina, Pai, o propósito da tua palavra nessa noite. Que seja o Espírito Santo ministrando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada igreja, pode se assentar. Se eu chegar aqui para a igreja e perguntar qual é o personagem principal desse texto, você poderia olhar e dizer: pastor Djalma, o personagem principal dessa história é interessante, verdadeira. É um comandante sírio, né? Da parte norte de Israel, chamado Naamã. Esse cidadão é o personagem principal dessa história. Eu tenho para falar para os amados nessa noite que o meu coração, ele está ansioso, ele está querendo, ele está saltando de alegria. Mas ele também, ele confirma no meu coração um outro nome, que não é o de Naamã. E eu creio que para muitos, que esse texto, lendo e relendo esse texto, estudando essa palavra, vai chegar à seguinte conclusão: o personagem principal desse texto, capítulo 5 de 2 Reis, não é Naamã. Aí alguém pode chegar e falar: pastor, o personagem principal aqui então é Eliseu. Eliseu, o homem de Deus, o homem que vivia, né, no Carmelo. Esse é o homem, esse é o principal. Essa é a chave da mensagem, pastor. O senhor vai ministrar hoje sobre o Eliseu. O Eliseu, o homem que um dia pediu para o seu senhor, que era Elias, porção dobradas do seu espírito. E Elias fala assim: só isso que você quer? Dura coisa pediste, mas se estiveres comigo no momento em que eu for arrebatado, assim seja. Então é Eliseu, pastor. Achamos o nome. E se eu disser para você que ainda não é o Eliseu? O Eliseu não é o personagem-chave dessa história. Você vai falar: pastor,
Não sobrou muita gente. Tem o rei, mas é então Geazi. Gastou-se aqui pelo menos 7 versículos falando apenas de Geazi, o moço de Eliseu. Olha a atitude do Geazi. Olha como o Geazi é aquele mesmo que estava a serviço de Eliseu no período da Sunamita, que perdeu seu filho. Né? Esse Geazi é aquele moço que estava em Samaria quando a cidade foi cercada pelos inimigos e o Senhor falou assim, abre o olho desse camarada aqui, Senhor, para que ele veja. Geazi, maior são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Geazi. É o Geazi. E se eu disser para você que não é o Geazi? E se eu disser para você que não é o rei? Versículo 4. Versículo 2. Presta atenção. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço de Naamã. Personagem central dessa palavra. Uma menina levada cativa. Naamã, querido, general que prestava serviço para a Síria. Era um homem que conseguiu muitas vitórias para o seu reino, para o seu rei, para o seu país. Mas Naamã ele tinha um problema. Naamã era leproso. Naamã tinha um problema de saúde sério. Naamã estava numa situação complicada. Todo mundo sabe o estrago que a lepra fazia. Hoje até se consegue a cura, mas naquela época não. Os homens, os soldados do exército da Síria, roubaram uma moça de Israel. Levaram ela cativa. E aqui, essa moça, ela imagine se a tua filha, imagine se a tua irmã, imagine, levaram da sua casa, da sua pátria, para uma terra estranha. Isso já dói, ficar longe da família, ser retirada, ser tomada de dentro de casa e levada para uma terra estranha, um Deus estranho. Outro problema, um povo estranho. E agora ela teria que ser a moça que iria fazer os trabalhos de casa na casa de um leproso. Ninguém merece. Ninguém merece. E essa moça eu fico imaginando. Ela, quando ia lavar as roupas do comandante, do general. Quando ela olhava naquelas roupas. Imagine a situação das roupas. Que quando tirava, saía parte da pele junto com a ferida, junto com as úlceras. E aquilo tinha que ser lavado, desinfetado e por aí vai. E um dia, essa menina, ela talvez lavando roupa e olhando para aquelas roupas impregnadas pela lepra, ela disse no verso 3, ah, se o meu Senhor aqui é com S minúsculo, está dizendo, se o meu patrão, né? Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Só isso. O Naamã, a mulher do Naamã vai falar para o Naamã. O Naamã vai imediatamente falar com o rei. E ele chega lá para o rei da Síria lá e fala, ó, diz que lá em Israel tem jeito,
para a minha doença. Eu ando meio angustiado, eu ando meio triste, eu vejo que é um negócio que não tem cura, é desconfortável. Por quê? Eu posso usar a farda, eu posso usar couraça, eu posso usar o escudo, eu posso usar os braceletes, eu posso usar o capacete, mas o que eu não posso é me olhar na frente de um espelho. Porque ali eu me encontro, ali eu vejo que por trás de um general existe um leproso. E uma menina que trabalha lá em casa falou que lá em Israel tem cura. O Deus de Israel cura. O rei da Síria, quando ouve aquilo, fala: Naamã, demorou. Vai logo. Te dou carta, leva uns presentes e procura o rei. E aí, no versículo 7, tendo lido o rei de Israel a carta, ele ficou furioso. Ele disse: por acaso vocês estão achando que eu sou Deus? Vocês estão querendo arrumar mais confusão comigo? Ou seja, deram o endereço errado para o Naamã. O Naamã, ao invés de ir para Samaria, falar com o profeta, porque a menina ela foi clara: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta e não do rei. Estamos muitas vezes indo na direção errada e queremos resultado na nossa vida. Estamos ansiosos para que algumas coisas aconteçam na nossa vida, mas nós não estamos indo na direção de Deus. Profeta Eliseu é conhecido na Bíblia como um homem de Deus. Cidadão, ao invés de ir lá, era para ele só passar no gabinete do rei e deixar a carta. Tem uma autorização, uma solicitação, me indica quem é. Não, ele chegou lá achando que o rei já podia curar. E muitas vezes nós quebramos a cara, querido. Porque a nossa motivação ela é boa, ela é legítima. Nós queremos, mas nós vamos por caminhos errados. Nós vamos bater em outras portas. Nós vamos bater em outras portas. Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E tem muita gente buscando cura em outros mecanismos. Tem muita gente buscando cura para santo, acendendo vela, batendo tambor. Tem muita gente buscando cura, querendo resolver a questão numa encruzilhada. Quer dizer, está precisando de um resultado, está precisando de uma solução, está precisando de um socorro, e está indo no caminho errado. O rei aqui, ele fica furioso, e aí o Eliseu ele descobre. Por que o rei rasgou as vestes? Por que está angustiado? Por que está triste? Manda avisar para esse general que tem profeta em Israel. Manda vir a mim. Querido, eu acredito nessa palavra. Eu acredito nessa palavra, mesmo que estejam banalizando a palavra de Deus, mesmo que o evangelho, ele tenha sido banalizado, tenha sido pregado um evangelho rasteiro por aí, mas eu ainda acredito que existe homens e mulheres de Deus ainda pregando a palavra de Deus nesta cidade, nesse país. Tem muita gente com balela, com conversa mole, com papo furado, mas ainda existe profetas em Israel. Ainda existe homens de Deus ainda trazendo a palavra. Ainda existe, eu acredito demais naquela palavra, quando Elias está até com depressão e o Senhor chega a falar: Elias, ainda existe 7.000 cujos joelhos não se dobraram a Baal. Não pensa que está terminado, Elias. Não pensa que eu deixei. Não pensa que está tudo acabado. Deus sempre está levantando remanescentes, homens e mulheres, para a obra acontecer. Amém? Eliseu manda avisar. O Naamã fala: bati em porta errada. Toda a comitiva, caminhando, cavalos, carros, cavaleiros, general lá em cima, a comitiva na frente, os batedores, na frente. E aí o que acontece? Se fosse nos dias de hoje, querido, esse general vindo aqui, seria mais ou menos que o primeiro-ministro da Inglaterra ou dos Estados Unidos, seja lá de onde, as emissoras de televisão já estariam lá em cima.
os repórteres, e todo mundo, a mídia, o tempo todo, gravando, né, filmando. É a mesma coisa, todo mundo boca aberta. Olha que situação, que honra! General Naamã e toda a sua tropa desfilando aqui em Samaria. E vai, toda aquela pompa. Chegou na frente da casa de Eliseu. Eliseu não sai, manda o menino atender. Isso é esnobar. Isso é ter muita ousadia, sabedoria e autoridade de Deus sobre a vida dele. Fala, eu vou sair lá. Para quê? O recado que Deus está dando é um só. Ou seja, vai, seminarista, Geazi, vem cá. Vai lá fora. Tem um povo aí fora parado. Estão querendo me ver. Eles estão achando que eu vou sair lá fora, mas não vou não. Estou meio cansado. Eu comi uns queijos agora na hora do almoço. Deu um sono, eu não vou não. Vai você lá e fala para ele ir até o Rio Jordão, se banhar 7 vezes, ele vai ficar bom. Gente, tem alguma complicação nisso ou não? O Naamã sentiu seu orgulho ferido. Mas como? Era para ele sair. Eu pensei que ele iria sair, ia se colocar na minha frente. Talvez ele já ia até se prostrar. Mas ele vem aqui, pede para mim mergulhar num rio daqui de Israel. Naamã ficou bravo. Você sabe por quê? Ele teria que fazer alguma coisa. Não seria curado instantaneamente. Não é assim, varinha mágica. Com Deus não é assim que funciona. Deus sabe como que era o coração. Deus sabia como que era o coração de Naamã. Naamã, a primeira coisa que precisava fazer, descer da sua autoridade, que ele achava que tinha. Descer do seu pedestal. Descer da sua arrogância, precisava ser tratado. O Eliseu que vai atender, não, manda o seminarista, manda o Geazi atender. Que coisa, deu um recado, não atendeu. É a mesma coisa do presidente, do Barack Obama chegar aqui, em Jundiaí, e todo mundo vem igual uma nuvem de gafanhoto de repórter por aqui, tá? E fala, eu quero falar com o prefeito. O prefeito fala assim pro gari, ou então pro faxineiro da prefeitura, vai lá e fala que eu não posso atender. Pronto. Mas como ousa? Como pode? É isso que o meu amigo Eliseu fez. Então o Naamã ficou bravo, mas era Deus já tratando. A cura da lepra, querido, lá no Jordão, foi só para finalizar, mas a cura já começava aí. Muita gente quer ser curado, mas não quer descer do seu pedestal. Muita gente quer ser curado, mas não quer se humilhar. Muita gente quer ser curado, mas quer ser curado e quer furar fila. Porque você sabe com quem você está falando? Você me conhece? Você já olhou minhas credenciais? Tem gente que quer encurtar caminho. Aqui estava o Naamã nessa situação. E o Naamã aqui, ele... Puxa vida. Eu quero ser curado, mas ele está primeiro pedindo. Ele não veio me atender. Segundo, ele está querendo que eu vou num rio que é bem piorzinho do que os rios que eu tenho lá na Síria. E terceiro, ele quer que eu desça do cavalo. Aí talvez caiu a ficha dele. Meu amado, muitas vezes o que o Senhor quer da nossa vida é que nós venhamos a descer do nosso cavalo. Venha descer da nossa arrogância. Venha descer. Tem gente que perde a bênção, mas não perde a pose. Tem gente que perde a bênção, mas não perde a... Tem gente que não se humilha. Tem gente que quer ser abençoado, mas o nariz continua empinado. Querido, eu sempre digo, a porta do Evangelho, a porta do Senhor que Ele ensinou, ela é apertada, é estreita, e eu digo mais, ela é baixa. Para passar, tem que se humilhar. Porque Ele diz que os humilhados serão exaltados. Amém, querido? Tem gente que não quer se submeter nem a Deus. O Eliseu falou, fala para esse cidadão ir lá e mergulhar 7 vezes. O Naamã fica bicudo e fala, não vou. Vamos embora. Mas voltando, o que eu aprendo aqui?
Ele no final, ele vai mergulhar 7 vezes e ele vai ser curado. Sim ou não? Não vai? Por quê? Desceu do cavalo. Mergulhou, teve que tirar a roupa. Teve que mostrar a sua podridão. Teve que mostrar aonde estava com problema. E teve que principalmente obedecer. E teve que obedecer. Quer a cura? Querido, se despoje na presença do Senhor e fala, eis-me aqui, faz do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, eu vou obedecer porque eu sei que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e no fim vai dar tudo certo que o Senhor está mandando e eu estou obedecendo. Ponto final. Mas voltando, quem é o personagem principal então? Nessa história maravilhosa? Da menina. Primeira, qual é o nome dela? Qual é o nome da menina? Me ajuda. Como um personagem tão importante desse não tem nome? Anônima. Olha para o teu irmão e fala, anônima. Querido, todo lugar tem gente anônima que está fazendo as coisas acontecer. Tem gente que quer luz, câmeras, ação, holofortes e não está fazendo nada pelo semelhante. Os anônimos estão. A coisa está acontecendo ainda em prol do reino por causa dos anônimos. Por causa daqueles que estão fazendo, né, sem querer se aparecer. Eu acho lindo isso. Ela utilizou de apenas, eu estava contando, 18 palavras. 18 palavras. Olha o estrago que essa menina fez no inferno. 18 palavras, na Bíblia inteira, você não vai ouvir mais falar dessa menina. Ela na Bíblia inteira, que tem não sei quantas milhares de palavras, tem 18 palavras que ela utilizou. Depois você não vê mais falar nessa menina. Amém? O que eu descubro nessa menina? O que eu quero ser uma pessoa enquanto eu viver? O que eu quero fazer aqui nessa terra enquanto eu estiver respirando e puder andar e puder pregar? Qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? Para que eu fui levantado? Por que aquela menina estava lá na Síria? Por que aquela menina estava lavando roupa de um leproso? E por que um dia Deus tomou a vida dela e com 18 palavras ela mudou a história total de uma vida e de uma família inteira? O que eu descubro aqui, pastor? Ela não tinha todo motivo para ser uma menina odiosa. Puxa vida, estava no seio da minha família, me tiraram de lá. Porém, ela não tinha nenhum tipo de amargura. Ela não tinha mágoa. Essa menina, ela falou, se ele conhecer o meu Deus lá de Israel, ele vai ser curado. O Naamã foi lá e foi curado. Sabe o que aconteceu com o Naamã? Naamã virou crente. Naamã virou crente. Naamã falou assim, eu estou com um problema, profeta, porque quando eu voltar, o meu senhor, o meu rei, vai querer adorar o outro Deus dele lá. O senhor deixa eu levar 2 mulos de terra para me prostrar em cima dessa terra de Israel e adorar o nosso Deus daqui? Naamã virou crente, gente. Que coisa maravilhosa. Poucas palavras. Ele falou assim, eu não quero mais me prostrar a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Essa menina aqui, querido, ela tinha todo motivo para ser uma pessoa odiosa, amargurada, cheia de mágoa. Porém, Deus usou ela de uma forma maravilhosa que ganhou uma vida para Jesus. Você muitas vezes está querendo ganhar o teu marido para Jesus, mas você carrega a mágoa no teu coração. Você está querendo ver a tua vida andar, seus filhos, né? Na presença de Deus, mas você vive jogando na cara dele que ele não vai ser nada na vida. Você quer ver a sua família, seus pais, seus tios, parentes, né? Na presença de Deus, mas você, vez ou outra, dá motivos para eles falar, ou seja, não dá testemunho. Essa menina, ela não tinha mágoa, por isso ela, com 18 palavras, ela ganhou o general da Síria para Jesus. Tiraram essa menina de perto do pai e da mãe,
Irmãos, na Síria não tinha comida como tinha lá em Israel. Era diferente, a casa era longe da sua casa, mas ela não tinha mágoa, ela não tinha amargura, ela era perdoadora. Hoje, por muito pouco, as pessoas estão ficando amarguradas dentro da igreja. Hoje as pessoas estão ficando magoadas por muito pouco. Existem pessoas que perderam a alegria da comunhão, porque o irmão fez um negocinho simples. Tem gente que está perdendo a salvação, porque carrega uma raiz de amargura e mágoa, tristeza dentro do seu coração. Querido, libera isso. Desintoxica essa porcaria de dentro de você. Tira essa porcaria de dentro de você, querido. Porque isso vai te corroer e vai te matar. Não tinha amargura, tristeza, não. Estava lá glorificando a Deus. E falou, olha, quando chegou a notícia que Naamã tinha sido curado, qual é a reação do crente quando recebe a notícia de um milagre? Glória a Deus! Aleluia! Ela poderia muito bem falar, não vou falar de Deus de Israel para esse camarada que eu quero que ele morra de lepra. Ela poderia falar, mas ela não fez assim. Ela deu a dica, falou, vai, busque meu Deus que você vai ser curado. O homem foi, buscou Deus, foi curado, virou crente. É assim que se ganha. É assim que se leva o nome de Jesus. Não com mágoa, não com tristeza. Amém? Querido, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a viver sem amargura, sem tristeza. Sem tristeza. Eu vejo pessoas tristes, não é nem a mágoa, mas é triste, amargo, aquela tristeza, aquela amargura no coração, não é nem porque perdeu um filho. E ali por muitos e muitos anos, você chega lá depois de 5 anos que o rapaz morreu, você chega lá, o guarda-roupa do cidadão está impecável ainda. Ah, não dou, pastor, não dou para ninguém, porque é a roupa do meu filho. A cama dele ainda está arrumada. Eu falei, o dia que ele te aparecer, querido, você vai sumir daqui. Vai-se embora, abençoa outras vidas, sem amargura, sem tristeza. Tira isso fora. Dá embora, vida nova, toca para frente. Ela fez isso lá. Você tem que fazer a diferença onde você está. Tem gente que teria todo motivo para estar aí se lamuriando, triste, angustiado, porque está preso. Não, está lá dentro glorificando a Deus, porque se converteu e está mudando a vida de muita gente lá dentro da cadeia. Tem gente que chega no hospital para trabalhar e dentro do hospital é terrível, porque ali você vê todo tipo de situação, tanto das pessoas que trabalham como das pessoas que são pacientes ali, e ali a pessoa começa a fazer um trabalho ali e ela transforma aquele lugar em bênção. Não guarda amargura, querido. Não guarda tristeza. Não guarda... Gente, eu sempre falo aqui que você vai conversar com a irmã e a irmã mostra o guarda-roupa e mostra o lençol ainda no plástico. E o marido morreu faz 3 anos. Falei, irmã, porque você não acabou com esse lençol, irmã? Você não destruiu ele, porque não usou ele, irmã. Não, mas era tão bonito. Morreu! E não usou? Agora doa. Dá para outro. Presenteia outras pessoas. Deus está querendo, querido, fazer uma revolução na nossa alma. Deus está querendo e está nos dizendo. Esses dias eu preguei aqui, jogue fora os móveis de Tobias. Ou seja, tudo que não presta dentro da sua casa, joga fora. Porque Deus está querendo mudar dentro da sua casa a sua vida. Amém? Segunda coisa que eu vejo nessa menina, ela acreditava em Deus. Ela era cheia de fé. Quando as coisas dão errado, muita gente vai te perguntar, cadê o teu Deus? Né? Muito podia chegar lá e falar, menina, agora que você é cativa aqui da casa, quero ver agora você ficar cantando aqueles hinos que você estava cantando lá em Israel. Quero ver. Quero ver você ficar, cadê o seu Deus agora? E Deus vai usar justamente essa menina dentro da casa do general. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Amém, queridos?
É lindo. Muitos parentes encostam, quando o crente está passando por alguma situação, encosta, levanta. Aí eu falei, você não é crente? Por que você está passando por essa situação? Não se deixe levar pelas provocações. Viu, homem? Não se deixe levar pelas provocações. Acredite que Deus está no negócio. Aquela menina, ela tinha fé suficiente. Ela estava, ela estava colocando o emprego dela em risco. Sim ou não? Ela falou o negócio. Se o meu Senhor soubesse que em Samaria tem um homem de Deus, ele ficaria curado. E se vai e dá errado? E se vai e nada acontece? Qual seria a ordem de Naamã quando entrasse dentro de casa leproso de volta? Ela estava colocando o pescoço dela em risco, querido. Mas quem acredita em Deus, quem acredita no poder de Deus, querido, joga a vida em cima da palavra, meu irmão, porque sabe que Deus honra. Aquela moça tinha fé suficiente, estava correndo risco até de ser morta, mas ela jogou a vida dela. Falou, não, eu creio nesse Deus. Com essas coisas não se brinca, né? Você mandar um general da Síria numa jornada para nada, mas ela confiava em Deus. Aquela moça, ela foi ousada porque tinha fé. Tinha fé. Amém? Terceira coisa, ela era amorosa. Mesmo diante de tanta situação, ela era amorosa. A lepra de Naamã não pegou nela, mas o amor, a compaixão, encheu aquela moça, querido. A compaixão, ela não aguentava ver o patrão dela daquele jeito. Falou, não, ele tem que ser curado, ele precisa conhecer meu Deus. Você não sente isso às vezes? Falou, não, ele precisa ser restaurado, ele precisa conhecer Jesus. Quando você, Glória, você está lá na praça, você está levando um prato de comida, você vê que aquele jovem de 19 anos está morrendo por causa do crack, que ele pega com as mãos esqueléticas, aquele prato de comida. Qual é o sentimento que bate dentro no seu coração? Ele precisa conhecer Jesus. Olha o sentimento dessa mulher, dessa menina. O meu Senhor, o comandante, o general, o meu patrão precisa conhecer o meu Deus. Isso é o que? Compaixão. Compaixão. Amém, amados? Quarto, sem ressentimento e doadora. Ela doou aqui uma informação maravilhosa. Maravilhosa, querido. Quando você abrir a tua boca, seja um doador de boas palavras. Vou abrir a boca, vou falar hoje, pastor, que seja um doador de palavras boas. Doadora, ela foi doadora. Ela liberou 18 palavras que abençoou vidas. Eu estou vendo gente, eu ministrei esses dias, não lembro nem aonde ministrei, mas eu lembro que eu ministrei numa igreja o seguinte: você quer fazer um jejum, porque você não faz um jejum de palavras? Fazer jejum de comida, né? Agora de palavras, faça um jejum de palavras. E quando você liberar a palavra, seja para abençoar, seja para fortalecer, seja para trazer vida àquele que está já perdendo a graça de viver. Amém? Doadora. Ela doou aqui uma informação fantástica. Amém? Eu fui muitas vezes surpreendido em momentos difíceis da minha vida. Momentos que eu estava triste, angustiado, sofrendo. Eu passei por algumas situações, tá? Que verdadeiramente foram palavras que me colocaram de pé novamente. Foram palavras de irmãos que chegou assim, ó, e foi direto no coração e acalmou o coração. De repente, querido, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa de doar palavras. Doar palavras. A palavra do Senhor diz que um dia nós vamos ter que prestar contas de tudo. Tudo isso que nós falamos. Cada palavra dita. Cuidado com as palavras que você tem liberado.
Amém? Quinto. Ela, uma missionária. Naamã foi o primeiro crente ganho através de uma missionária transcultural. Estava lá fora e ganhou gente para Jesus. Naamã levou Deus para a sua terra. Naamã, quando chegou em casa, eu tenho certeza que ele deu um abraço na sua esposa. Naamã estava agora inteiro. E agora, aquela menina, querido, ela não era mais empregada. Aquela menina, ela se tornou irmã. Quem faz isso? Deus. Deus, só o Senhor é capaz de fazer isso. Amém? Aquela menina se tornou irmã. Por quê? Ela foi sem mágoa, acreditando em Deus, amorosa, sem ressentimento, e levou a palavra. Quer ser abençoado? Quer ter a sua vida transformada? Cuidado da forma que você vive. Talvez o lugar que você vive, talvez não é o lugar mais adequado, você acha que aquilo ali é um peso. Mas se você está ali, é porque Deus quer que você esteja ali. Faça a diferença ali. Amém? Faça a diferença ali. Faça a diferença. A menina estava presa, tinha todo motivo para não querer ver aquele homem morto. Mas ela usou aquele momento para transformar aquele momento e bênção na vida do Senhor. Amém, queridos?